A maneira como o senhor interpreta o Evangelho de Sri Ramakrishna me parece se opor bastante à perspectiva do monismo do Advaita Vedanta. Como o senhor pode ser então um admirador do Swami Sarvapriyananda, que à frente da Sociedade Vedanta de Nova York ensina Advaita? Ok. Bom, estamos falando aqui, né, do Swami Sarvapriyananda, monge da Ordem e Missão Ramakrishna, ok? Que está desde 2017 instalado em sociedades vedantas dos Estados Unidos. Primeiramente, ele ficou como um Swami adjunto na Sociedade Vedanta da Califórnia, sul da Califórnia, se não me engano. Depois, com o falecimento do Swami dirigente da Sociedade Vedanta de Nova York, centro fundado por Swami Vivekananda, Swami Sarvapriyananda foi então estabelecido como o líder do centro de Nova York. E desde os tempos da Califórnia, mas então na continuidade do seu período agora, e é um cargo vitalício, né? Normalmente é assim, o jovem e brilhante Swami Sarvapriyananda expõe suas palestras a respeito de Vedanta da Ordem Ramakrishna através do canal de YouTube. E os vídeos são muito visualizados e é uma audiência mundial incrível. O prestígio de Swami Sarvapriyananda cresce muito em virtude do seu brilhantismo, da sua simpatia, do seu carisma, da sua bondade, do seu amor, da graça do Santo Trio que está nele. Eu conheci o trabalho de Swami Sarvapriyananda então por volta do ano de 2017, quando estava ali naquele tempo de transição da minha fase como um cristão ortodoxo, uma época muito confusa, que as palavras brilhantes, as exposições incríveis de Swami Sarvapriyananda em cortes dos seus vídeos me fizeram me reconectar novamente com os ensinamentos de Sri Ramakrishna, com seus escritos, e me deram um novo gás, uma nova esperança e uma grande força para encarar aquele período turbulento e difícil da minha vida espiritual e da minha vida como um todo. E eu fiquei absolutamente fascinado por ele, pelas razões que muitas pessoas ficam, por isso tudo que eu falei. E pensava, né, que seria muito legal fazer com que mais pessoas pudessem conhecer isso. E alguns anos depois, junto com dois amigos, criei um canal no YouTube chamado Luz do Vedanta, para trazer, sobretudo, as palestras de Swami Sarvapriyananda legendadas em português. Não só do Swami Sarvapriyananda, mas, né, o primeiro grande volume de trabalho dos seus vídeos. E consegui encontrar dois amigos que foram receptivos demais a essa ideia, porque viram a mesma graça. Não é? Um de tradição evangélica, outro de tradição ortodoxa, mas perceberam o néctar ali. E é maravilhoso mesmo. E esse trabalho do canal Luz do Vedanta é uma coisa que me alegra muito de poder contribuir. Mas o que acontece? Esse amigo diz, né? Swami Sarvapriyananda fala sobre a Advaita Vedanta. Swami Sarvapriyananda fala sobre a Advaita Vedanta, sim, dentro de um contexto da Ordem Ramakrishna. Mas muitas vezes já explanou que a Advaita Vedanta é uma alternativa, a Advaita Vedanta é uma lente, a Advaita Vedanta é um Vedanta, não é o Vedanta, e que Sri Ramakrishna era amplo além do Advaita Vedanta. Então o que acontece? Swami Sarvapriyananda é um especialista em Advaita Vedanta, e nisso explana muito sobre o Advaita Vedanta. Faz séries imensas, né? Séries sobre o Diksha Viveka, né? E sobre outros, né, livros basilares dos conceitos do Advaita. Mas ele faz isso com o acento de Sri Ramakrishna. Muitas vezes, então, pode-se ter a concepção de que Sri Ramakrishna é um pouco suprimido pelo excesso de ênfase no Advaita. É uma compreensão plausível. Então, pode acontecer isso, não é?
Mas Swami Sahapriyananda é muito habilidoso em trazer sempre essa nota explicativa. Um outro aspecto é que, assim, a ordem em Missão Ramakrishna, ela foi fundada por Swami Vivekananda. E Swami Vivekananda entendia que, para o mundo do seu tempo, para o mundo moderno, na sua ideia de modernidade unindo Ocidente e Oriente, o Advaita Vedanta seria muito importante para trazer as mentalidades modernas para a espiritualidade. E Swami Sahapriyananda acredita muito nisso também. Ele já disse algumas vezes, para você conversar com ateístas militantes, com pessoas que não tiveram nenhuma cultura religiosa, que estão muito distantes de devoção, essas coisas, falar com eles numa linguagem devocional é quase que falar com as paredes. Mas se você traz a mensagem do Advaita, a agudez do pensamento analítico do Advaita, você consegue trazer muitas pessoas para a conversa. Então essa é uma preocupação do Swami Sahapriyananda. Ele quer falar com antagonistas do espiritual, com pessoas da ciência, e ele vê o Advaita como uma ferramenta. Mas muitas e muitas vezes ele já disse isso. O Advaita, gosto muito, tal, me especializei nisso, mas devoção é o que me pega realmente. E por que isso é muito claro? Porque ele é um monge. O sannyasi da ordem Missão Ramakrishna, podendo ser qualquer outra coisa na vida dele. Swami Sahapriyananda é uma mente incrível, é um homem de uma família privilegiada, que poderia ter sido qualquer outra coisa, e abdicou de tudo, depois de já ter o seu MBA e tudo mais, uma prestigiosa universidade, para ser um desprovido de qualquer posse. Não pense você que Swami Sahapriyananda é como esses gurus milionários, os padres cantores e pastores ricos. Não. Verdadeiramente é ali alguém que está vivenciando uma pobreza material por amor a esse ideal. Então, acho que não existe nenhum dilema aqui. Por qual razão eu considerando concretamente que o ensinamento de Sri Ramakrishna não é Advaita, gosto de alguém tanto como Swami Sahapriyananda? Porque ele é um maravilhoso professor que tem muita ênfase no Advaita, e essa ênfase eu não dou tanta atenção assim para ela. Não é? Considerando isso, nessa grande diversidade que é a própria ordem de Missão Ramakrishna, nós temos atualmente uma figura que eu admiro demais também. O Swami Sahapriyananda também admira muito, que é o Swami Medananda. Medananda Ji é um Swami americano, nascido nos Estados Unidos, mas de família bengalesa, um brilhante acadêmico, que ainda como um brahmacari, ou seja, como um aspirante, como um noviço, digamos assim, concebeu um livro que será, ao longo das gerações, um livro muito importante para situar a teologia de Sri Ramakrishna, chamado Infinitos Caminhos, Infinita Realidade, né? Filosofia de Sri Ramakrishna no encontro com outras religiões. Quando ainda era o Brahmacari Ayom Maharaj, ele fez esse livro explicando aquilo que ele caracteriza como Vijnana Vedanta, o Vedanta de Ramakrishna, que não é Advaita, que não é Vishista, que não é Advaita, que não é Ashintya Veda Veda, não, é o Vedanta de Ramakrishna. Fez também um livro recentemente sobre Vivekananda e o cosmopolitismo, e ele expõe em suas palestras de forma muito clara, muito evidente isso. Sri Ramakrishna não era um Advaita, Vedanta não se resume a Advaita, Sri Ramakrishna defendia a realidade concreta, a última e suprema do Deus pessoal e do Deus impessoal como iguais e muito mais, ou seja, é explícito em trazer Sri Ramakrishna para o centro. Então, Swami Sahapriyananda muitas vezes pode sim, como tantos outros brilhantes swamis, às vezes colocar Shankara talvez mais no centro, e Swami Medananda da mesma ordem, eu acho que faz um trabalho muito importante interno de trazer
a necessidade de olharmos para Sri Ramakrishna. Eles são rivais, não, eles são muito amigos. Swami Sarabhayananda foi um professor de Ayom Maharaj, um apoiador do seu livro, um apoiador do seu projeto, e os dois estão trabalhando na mesma obra, na mesma seara. Não é? Cada um com uma ênfase diferente. Então, Swami Sarabhayananda diz, para falar com esses militantes do ateísmo, materialistas e tudo mais, é preciso da linguagem do Advaita. Não é? E sabemos que foi assim lá no início. Né? O Advaita surgiu para argumentar com os budistas. Sem dúvida. E Swami Medhananda vai enfatizar o quê? O caráter único da mensagem de Sri Ramakrishna, que está chamando todos a serem devotos. Devotos cheio de jnana, cheio de sabedoria. Mas a devoção é tudo. Então é tudo junto, tudo combinado. E essa é a maravilha desse caminho de Sri Ramakrishna. Então, não existe nenhum problema. Eu admiro sim, muito, muitíssimo. E presto minhas reverências aos, né, abençoados serviços de Swami Sarabhayananda, este maravilhoso pregador da mensagem do Vedanta de Sri Ramakrishna, com as suas características, com as suas particularidades, e também Swami Medhananda Ji. Né? Se eu vou dizer para você, talvez hoje eu esteja mais inclinado a ouvir com mais entusiasmo esta ênfase de Swami Medhananda, porque eu sou um devoto de Sri Ramakrishna. Realmente eu não sou muito inclinado para a perspectiva do Advaita e tudo mais. Mas isso não me faria deixar de admirar e de ter muita admiração, respeito, carinho e gratidão do Swami Sarabhayananda. Ok? É isso que Sri Ramakrishna nos ensina. Você pode admirar muitas coisas ao mesmo tempo. Não é? Tem o seu ideal, tem o seu caminho, mas não seja fanático. Tá bom? É isso.